Olá, essa semana vamos conversar sobre confiança política e o que ela representa dentro da atividade política e da representação política em si. Vamos começar sobre o que significa confiança, de fato. Confiança é a expectativa que alimentamos a respeito da atitude de outra pessoa, né? Uma espécie de ato de fé sobre o que os outros vão fazer em relação a gente, sobre as nossas expectativas. No caso da política não é diferente. A confiança se traduz na crença que os cidadãos têm, na capacidade que as instituições e os líderes políticos têm de resolver os problemas, né, e agir em seu favor. A confiança política é bastante estudada nos campos que se relacionam à cultura política e à qualidade da democracia. E aí vai uma dica: para quem é candidato, para quem é líder político, assessor, consultor ou estudante de política, o estudo da cultura política é algo muito importante, porque além de saber ler a conjuntura que diz respeito aos fatos atuais, você tem que descobrir de onde vieram os comportamentos políticos, a história, e isso tudo está incluso no estudo da cultura política, que trata de comportamentos políticos e eleitorais. É importante. Com relação à confiança, a confiança é resultado tanto da educação que nós temos com relação ao mundo político, né, o que nossos pais nos ensinam a respeito disso, como as experiências que temos práticas já na vida adulta, né, os líderes que elegemos, os gestores que observamos em situações importantes da história, né. Essa confiança é baseada na combinação desses dois elementos, assim como a confiança pessoal, como a gente é ensinado, por exemplo, a não confiar em estranhos, né, você leva isso para a vida inteira. E quando você tem uma interação com o estranho e ela foi positiva, você passa a confiar. Então a lógica é a mesma. Nesse caso, a confiança passa a funcionar como uma medida de avaliação também. Os cidadãos prestam atenção tanto na história dos seus líderes políticos como na atuação deles na atualidade. É importante. E isso impacta diretamente no apoio político. O que é isso? É a capacidade que o cidadão tem de acreditar que aquele gestor é capaz de resolver os conflitos sociais existentes. Essa questão da confiança política já é objeto de estudo e de observação há muito tempo. Weber já dizia que a confiança política é a base de apoio para uma atuação política. É ela que faz com que as pessoas aceitem que outros tomem decisão sobre suas vidas, né? Então é a base da própria atividade política e do poder em si. Uma série de pesquisas recentes do Latino Barômetro, falo de mais ou menos 10 anos, e o último dado é de 2018, eles fazem uma pesquisa massiva sobre todos os países da América Latina. Existe o Eurobarômetro na Europa e o Latino Barômetro aqui na América Latina. Dentre os dados comparativos, nós brasileiros somos os mais desconfiados da América Latina, chegando a 80% dos que dizem que não confiam nas instituições ou no governo em questão, né? Isso é um dado bastante alarmante, digamos assim, mas não chega a ser irreversível. Na última medição, nós temos o ano de 2018, nele, as principais instituições políticas são avaliadas. Nós temos 12% dos entrevistados afirmando que confiam no Congresso, apenas 12%. Com relação aos partidos políticos, esse número fica um pouco mais grave, apenas 6% dos entrevistados confiam no Congresso e apenas 9% confiam no governo, que essa avaliação do governo é do governo que está atuando. Na época, 2018, era o governo Temer ainda. Esses dados são de janeiro de 2018. Então, você pode perceber que essa medida de avaliação ela se aplica às principais instituições representativas, que são aquelas que dependem do voto para que os seus líderes estejam nos seus cargos, certo? Outra pergunta interessante que o Latino Barômetro faz é com relação a quem os cidadãos acham, em nome de quem os representantes atuam. Existe uma pergunta que questiona se as pessoas acham que os líderes políticos estão atuando em benefício do povo ou em benefício próprio ou do seu próprio grupo político. Em 2018, o número dos que acreditavam que os líderes atuavam em nome do povo era de apenas 7%. Ou seja,
as pessoas perderam, em grande parte, a crença de que os líderes políticos são capazes de resolver as suas questões, os conflitos sociais e estão atuando em benefício do povo, né? Essa confiança, ela sofre a interferência imediata de fatores externos. Daí a gente tem recentemente as questões relacionadas à corrupção, os escândalos de corrupção e a abordagem da mídia em torno da atuação dos líderes desses episódios de corrupção. Inclusive, em janeiro desse ano, defendi minha dissertação que faz uma relação entre a questão da confiança política e os últimos episódios de escândalo político que aconteceram no Brasil, em especial o escândalo da Petrobras, que eclodiu em 2014 e se estendeu a mais ou menos até a eleição de 2018, né, de forma midiática. Então, quem quiser conferir, eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição do vídeo, o link da minha dissertação, se vocês tiverem interesse em ler a respeito e ver do que se trata o cenário abordado. Na política, quais são os impactos disso na política, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso, essa baixa, né? Um exemplo, quando a Dilma sofreu impeachment em 2016, a confiança no governo dela era de apenas 2%. Daí a gente ouve falar na mídia bastante quando se fala do impeachment do atual governo, que diz que não existe clima popular para o impeachment, né? Porque é um instrumento jurídico, mas ele tem um perfil político também, ele é baseado nessa questão da confiança, principalmente a avaliação do governo. 2% apenas dos brasileiros apoiavam a Dilma em 2016, já no fim do governo dela. Então, esse era um fator de peso, né? Não havia legitimidade do governo, ela tinha se perdido nessa questão da confiança. No momento atual, a questão da confiança nos permite perceber a relação entre as medidas de isolamento, a adesão da população às medidas de isolamento e o perfil dos líderes políticos, a atuação dos líderes. Se você puder prestar atenção, se for feita uma pesquisa hoje, acredito que os lugares onde tem uma adesão menor é o lugar onde o governo é menos, a avaliação também é menor, a confiança é menor. Certo? Porque se a população não confia que o líder político é capaz de resolver os seus problemas, ela não adere às ações que estão sendo propostas, principalmente se essas ações impactarem diretamente na sua vida, né? Essas decisões foram tomadas no caso do isolamento para limitar certos direitos, que são o direito de ir e vir. A gente entende a questão da saúde, mas isso também envolve outras questões subjetivas, né? Sobre a vida das pessoas, o dia a dia delas. Então tem uma relação direta, é uma questão de legitimidade. Se o líder não é capaz de produzir confiança, ele não consegue implementar as decisões e as medidas que são necessárias para aquele momento. Por quê? Porque a confiança estabelece um sentimento de coletividade social. Eu entendo que aquele momento é transitório e eu preciso confiar que aquelas medidas são necessárias naquele momento e que o meu líder político entende quais são os próximos passos e está pronto para dá-lo, né? Como a gente já tem esse perfil prejudicado nos últimos anos pelos episódios recorrentes de corrupção, né? Onde vários líderes políticos de todo o país foram colocados em situações onde os interesses do povo não estavam condizentes com as ações deles, fica difícil, num momento de crise como o atual, confiar plenamente no que os gestores estão colocando para a gente, né? No processo de seleção de líderes, ou seja, a eleição, nós temos uma que se avizinha agora nos próximos meses, a questão da confiança é fundamental. Por quê? Porque ao votar eu estou exercendo um ato de fé. Eu estou confiando que aquele líder que está se pondo ali para ser eleito, ele vai cumprir o que ele está dizendo para mim durante a eleição, né? O povo precisa acreditar que o que está sendo dito é uma intenção verdadeira e que aquele líder político tem a capacidade real de executar aquelas ações que ele está propondo. Então, durante a eleição é importante, muito importante, é um fator preponderante da eleição, e durante o mandato essa confiança precisa se manter, essa que foi estabelecida durante a eleição. Ela precisa se manter ao longo do tempo, ao longo de todo o mandato. Como é que se faz isso? De forma dialogada. É preciso falar com o cidadão, é preciso falar com o seu eleitor
para que ele entenda tudo que está sendo feito durante o seu mandato e que o que está sendo feito está em acordo com a confiança que ele lhe depositou, ok? Então, espero que tenha ficado claro qual a importância da confiança política, né? Um fator de peso na vida política. E se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe. Eu gostaria que comentasse, se você tiver alguma dúvida, eu respondo rapidinho. E a gente vai se encontrar aqui na próxima quinta-feira, ok? Obrigada, tchau, tchau.